Amados, eu tenho uma palavra para ministrar da parte do Senhor. É algo que vem em continuidade. Cadê o trigo? Ligou lá? Pode ligar. Já está lá? É algo que vem em continuidade aquilo que o Senhor vem ministrando. É algo que vem no mesmo sentido que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. O Senhor tem falado conosco desde o começo do ano sobre frutificação, sobre obediência, sobre renúncia. O Senhor tem falado sobre o ID. O Senhor tem falado sobre jogarmos as nossas redes. Daniel trouxe uma palavra sobre isso. O Senhor tem falado sobre libertação, sobre nos livrarmos de toda e qualquer idolatria. E amados, quando o Senhor fala, nós precisamos estar com os ouvidos atentos. Amém? Quando o Senhor fala conosco, quando o Senhor direciona a igreja dele, os nossos ouvidos precisam estar atentos. Nós precisamos estar discernindo aquilo que o Senhor está trazendo. Nós precisamos estar discernindo o assunto que Ele está tratando com a sua igreja. E na continuidade desse assunto, eu quero abrir com os irmãos em Mateus 28, 18. Mateus 28, 18. Texto muito conhecido nosso. Texto que nós provavelmente temos ele decorado. Temos texto que muitos de nós já leram, releram, pregaram, ensinaram. E é um texto que continua atual. Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse-lhes: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E o Senhor Jesus nos diz: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus, antes de subir ao Pai, Jesus, antes de subir às alturas, Ele se achega aos seus discípulos e Ele diz aos seus discípulos: Olha, eu estou indo. E a partir de agora, vocês é que vão. Eu estou indo para o Pai. Eu estou indo para onde eu estava. Eu estou indo receber a glória que eu já tinha antes de vir. E a partir de agora, é vocês quem vão fazer as obras que eu fazia. E quais eram essas obras? Olha, vocês vão fazer discípulos de todas as nações. Vocês vão batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vocês vão ensinar a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E essa palavra é chamada da grande comissão. Essa é uma palavra de Jesus a todos os discípulos. Essa não é uma palavra específica a determinado grupo, não é uma palavra específica aos evangelistas, não é uma palavra específica aos profetas, aos mestres. Essa é uma palavra geral. Portanto, todo discípulo de Jesus recebe do próprio Jesus uma ordem. E qual é essa ordem? Ide e fazei discípulos, ide e batizai, ide e ensinai, ide e dai o exemplo, e não se esqueçam, eis que estou convosco todos os dias, desde até a consumação dos séculos. E eu tenho orado diante do Senhor
para que, amados, essa passagem de Mateus 28, 18, não seja apenas um versículo decorado no meu coração. Eu tenho orado para que essa passagem de Mateus 28, 18 não seja simplesmente uma informação dentro da minha mente. Eu sei. Está claro, não há mistério nessa passagem, ela é clara. Mas eu tenho orado, Senhor, que essa verdade, ela queime em meu coração, assim como a Tua palavra queimava no coração dos discípulos a caminho de Emaús. E, amados, nós precisamos ter essa conexão com essa palavra. Precisamos saber que essa passagem ela não pode se tornar esquecida dentro do nosso coração. Essa passagem ela não pode ficar velha. Ela não pode ficar gasta. Ela não pode ficar cansada. Ela não pode ficar para trás. Todo discípulo que se propôs a seguir Jesus, ele tem o ID todos os dias proposto para a vida dele. Amém? Portanto, se o ID de Jesus parou de arder em nosso coração, é porque talvez nós não estamos mais indo. Pois quem vai se torna cada dia mais apaixonado pelo ID de Jesus. Se eu olho para essa palavra, se eu olho para esse chamado de Jesus, e esse chamado não é o meu chamado, amados, nós precisamos voltar para o quarto e nos colocarmos na presença de Jesus e clamarmos ao nosso Senhor Jesus para que Ele faça arder essa palavra em nosso coração. Amém? Precisa arder. Se este chamado não está ardendo no meu coração, se isso não é minha meta de vida, se isso não é mais importante do que qualquer outro assunto, quer dizer que esse outro assunto tomou o lugar do chamado de Jesus em nosso coração. Isso talvez soe muito duro, mas, amados, é melhor a gente lidar com as palavras duras de Jesus do que a gente fugir dele. É melhor a gente ouvir as palavras de Jesus, mesmo que elas sejam duras, do que fazer como a multidão, que quando as palavras de Jesus foram duras, o que fez a multidão? O desertou, o abandonou. Mas nenhum de nós aqui é chamado para ser multidão. A gente é chamado para ser discípulo, amém? E discípulo é aquele que não tem segunda alternativa. Discípulo é aquele que não tem, eu li esses dias, discípulo é aquele que não tem plano B. Discípulo é aquele que olha para Jesus e fala: Jesus, para quem iremos? Para quem iremos? Suas palavras me confrontam, suas palavras me quebrantam, suas palavras me levam à cruz. Mas para quem iremos? A quem eu vou seguir, senão Jesus? A quem eu vou seguir, senão aquele que me deu as palavras de vida eterna? A quem eu vou seguir, senão aquele que subiu na cruz pela minha vida, entregou o sangue dele pela minha vida? A que ordem eu seguirei, senão ao ID de Jesus? O ID de Jesus não pode se tornar um fardo. O ID de Jesus não pode se tornar algo que se tornou, nossa, de novo vai falar sobre o ID, de novo vai falar sobre a grande comissão. Misericórdia, amados. Misericórdia de nós se isso passa no nosso coração. Misericórdia de nós se o nosso coração não está queimando pelo ID de Jesus. E a pergunta que a gente deve se fazer todos os dias é: Senhor, por que eu não estou indo? Ou, Senhor,
Por que eu não estou indo tão rápido quanto eu fui um dia? Senhor, por que eu não estou indo com a mesma paixão que eu fui um dia? E Salmo 51, 17, abra comigo, irmãos. Salmo 51, 17 diz que o Senhor não rejeita o coração contrito e quebrantado. Vamos ler lá. Salmo 51, 17 diz: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, e a um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. A boa notícia é que se nós nos achegarmos a Deus com o nosso coração quebrantado e contrito, e tivermos a coragem de perguntarmos ao Senhor, amados, o Senhor restaurará o fogo do nosso coração. Amém? Eu entrego essa palavra da parte do Senhor. Eu orei em cima dessa palavra há alguns dias. E eu tenho orado, Senhor, eu não sei com quem o Senhor quer falar. Mas, amados, a questão é que o Senhor quer falar. A questão é que o chamado de Jesus continua o mesmo. E nós precisamos consultar o nosso coração para saber, Senhor, dá-me mais fé para crer na Tua palavra. Dá-me mais fé para ser como os Teus homens. Porque, amados, todos os homens chamados por Deus receberam palavras muito parecidas com as palavras que nós recebemos. Vamos abrir em Gênesis 18, do 12 ao 14. Nós vamos ver que o chamado que nós recebemos é um chamado muito parecido com o chamado com que esses homens receberam. As palavras de Cristo são as palavras de Deus. Gênesis 18, do 12 ao 14. Quando Deus chama Abraão, Deus diz que Abraão herdaria a terra, que Abraão seria frutífero, que Abraão seria pai de multidões. Deus disse que Abraão seria um homem poderoso na terra. Mas a questão é que Abraão estava ficando velho. A questão era que Sara estava ficando velha. Mas a palavra de Deus, ela não fica velha. A palavra de Deus, ela se cumpre. E aí quando Sara, ela ri consigo mesma, a palavra diz assim: pois riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda eu deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho. E disse o Senhor a Abraão, porque se riu Sara, dizendo, na verdade gerarei eu ainda havendo já envelhecido. E no 14 Deus fala, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Quando nós olhamos para o ID, muitas vezes nós tememos. E por que tememos? Porque nós olhamos para nós. Quando nós olhamos Jesus falando, olha, eu quero que você vá, pregue, batize, ensine e dê o exemplo, nós tememos, porque assim como Sara, nós olhamos para nós. E aí o que Deus diz para Sara? Sara, não é contigo, é comigo. Ele diz, haveria coisa alguma difícil ao Senhor, ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. Deus chama Abraão e Sara, e quando Abraão e Sara temem, Deus fala para Abraão e Sara, é comigo. Eu vou fazer a obra, eu estou te chamando,
Eu estou contigo, eu te farei pai de multidões. E o chamado de Deus para os dois é: não olhem para vocês, olhem para mim. Não olhem para as suas limitações, olhem para o meu poder. E continuando, porque Deus de Abraão é Deus de Isaque e Deus de Jacó. Em Gênesis 26, 24, umas páginas para frente. Deus diz ali a Isaque: e apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse a Isaque, olha o que Deus disse a Isaque: eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei, multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, o meu servo. Deus diz a Isaque: não temas, porque eu sou contigo. Diz a teu irmão: não tema, o Senhor é contigo. E o Senhor diz: eu te abençoarei, Isaque, e eu multiplicarei a tua semente por amor de Abraão. Deus diz: é comigo. Eu te abençoarei, eu te multiplicarei, eu sou o teu Deus. E continuando, em Gênesis 28, 15, chega Jacó, e nós vamos ler que a promessa de Deus a Jacó é a mesma promessa, com o mesmo assunto e com as mesmas palavras de Deus. Deus diz a Jacó: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a essa terra, porque eu não te deixarei até que haja feito o que tenho te dito. As mesmas palavras para Abraão, as mesmas palavras para Isaque, as mesmas palavras para Jacó, as mesmas palavras para Moisés. Em Êxodo 3, 6, Deus chama a Moisés. Deus dá um ide a Moisés. Assim como Deus deu um ide a Abraão, assim como Deus deu um ide a Isaque, assim como Deus deu um ide a Jacó, assim como Deus deu um ide a nós, Deus deu um ide a Moisés. E as palavras de Deus para Moisés é: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. No versículo 10, Deus fala: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, Senhor, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Sabe o que Moisés disse a Deus? O que nós falamos muitas vezes diante do ide: quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor? Qual é a minha capacidade para ir e fazer discípulos? Qual é a minha capacidade para ir e batizar? Qual é a minha capacidade para ir e ensinar? Qual é a minha capacidade para ir e exortar? Quem sou eu, Senhor? Mas a palavra que Moisés disse que Deus disse a Moisés, é a palavra que Deus diz a nós, amados. No versículo 12, Deus disse: certamente eu serei contigo. Da mesma forma que Jesus diz: eis que estou convosco. Deus disse a Moisés: certamente eu estarei contigo. Qual é o chamado de Deus, amados? No ide, é nós levantarmos os nossos olhos. É nós não olharmos para nós mesmos, é nós não olharmos para a nossa limitação, é nós não olharmos para as nossas fraquezas, porque todo homem que Deus chamou era fraco. Nenhum homem que Deus chamou batia no peito e fala: pode deixar, Deus, agora é comigo, eu faço, eu sou capacitado.
Procura na Bíblia. Todos os homens que Deus chamou temeram. Mas todos os homens que Deus chamou creram no chamado do Senhor para a sua vida. E é isso que a gente precisa. Crer que quem nos chamou é o Senhor, Deus dos céus e da terra, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Moisés. Amém, amados? É o mesmo Deus, Ele nos chamou e Deus continua. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? O que eu lhes direi, Senhor? E Deus diz a Moisés, e disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Quem te enviou, amados, para ir? O eu sou. Quem é o eu sou? É o Criador dos céus e da terra. E continuando, temos a continuidade de Moisés no livro de Josué. Josué 1, capítulo 1. Nós vamos ver esse temor em todos os homens que nós abordarmos aqui nessa noite. Mas nós vamos ver que nenhum deles se escondeu atrás do temor. E aí a gente chega à conclusão que ter um temor inicial não é tão problemático. O problema é nós escondermos atrás dos nossos temores e não vermos quem nos chama. Josué 1, de 1 a 9, sucedeu depois da morte de Moisés, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, tenho-te dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar. Para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Deus entrega essa palavra para Josué e do mesmo jeito que Jesus falou para nós, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. As mesmas palavras Deus disse a Abraão, Deus disse a Isaac, Deus disse a Jacó e Deus disse a Josué. Só que, amados, a segunda parte dessa promessa existe uma exortação de Deus, que é uma exortação que eu tenho abraçado. E nós precisamos abraçar essa exortação. O que Deus diz no 1,6? Josué, sê forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar o que jurei a seus pais. Deus vira para Josué e fala, Josué, eu serei contigo, eu estarei junto de ti, eu não te desampararei, mas Josué, seja homem, seja forte, seja corajoso. Leva a sério o teu chamado, Josué, leva a sério o teu chamado, leva a sério aquilo que eu te diz e seja corajoso. Seja valente. Não temas. Porque o temor inicial ele é normal. O problema é nós fazermos do nosso temor, amados, isso aqui, muleta. O problema é a gente se esconder atrás do que a gente fica com medo. Faz 20 dias que eu estou andando com essa muleta. Eu vou confessar aos irmãos aqui, eu não aguento mais andar com essa muleta. Glória a Deus pela muleta. Glória a Deus que Deus deu graça a um homem para inventar uma muleta que ajuda a gente a andar. Senão nem andando eu estaria. Mas irmãos, a gente não pode gostar da muleta. A gente não pode abraçar a muleta. A gente não pode ficar
escondido atrás do nosso medo. Senhor, mas eu não sei falar. Moisés também não sabia. Senhor, mas eu sou um homem de lábios impuros. É mesmo? Isaías também era. Senhor, mas eu não sei falar, eu sou como uma criança. É mesmo? Jeremias falou a mesma coisa para Deus. Mas todos eles foram porque creram no chamado do Senhor. Amém, amados? É o mesmo Deus. E nós somos o mesmo material, o material problemático, o material que tem falhas, o material limitado e o material medroso. Mas, amados, o nosso Deus é especialista em usar esse material. Nós estamos diante do Deus que é especialista em usar homens que não tinham valor. Homens que eram desprezados. Homens que quando o profeta chegava na casa deles para ungir, nem chamado ele era. Como era a vida de Davi. Porque quando o profeta Samuel chegou na casa do pai do Davi e fala, chama os teus filhos que um deles eu vou ungir, o pai de Davi nem chamou Davi. Por que não chamou Davi? Porque ele pensava, pode ser qualquer um, Davi não pode ser. Menos Davi. Mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é especialista em usar pessoas incapacitadas. Portanto, nós precisamos pegar os nossos olhos, tirar os nossos olhos de nós mesmos e colocar os nossos olhos em quem? Em Deus. Amém, amados? Isaías 6:5. Isaías é o próximo homem que nem nós. Fraco, limitado, problemático, só que chamado pelo Senhor. Quando Deus chama Isaías e no versículo 6 ele tem uma visão do trono de Deus. E ele começa a vir lá o trono do Senhor e os umbrais das portas se movem com a voz do que chamava. Então disse Isaías, ai de mim, Senhor, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isaías diz, ai de mim, Senhor, porque os meus lábios são impuros. Eu pergunto aos irmãos, quantos já foram edificados aqui pela vida de Isaías? Quantos já leram o livro de Isaías? Nós muitas vezes temos a imagem do Isaías profeta. Temos a imagem do Isaías ali profetizando sobre a vinda de Jesus. Temos a imagem de Isaías ali na obra, fazendo, indo, profetizando coisas que aconteceriam, sei lá, anos e anos depois. Mas esse Isaías, poderoso em palavras, inicialmente temeu. Mas ele não se escondeu atrás do seu medo. Não há problema em temer. Esses dias atrás nós estávamos na represa. Oh Jesus, essa muleta não está na face de mim. E eu confesso aos irmãos que antes de ir na represa, eu estava um pouco temeroso. Porque quando a gente sai para pregar, a gente não sabe o que a gente vai encontrar. É ou não é? E aí, irmão, sabe o que eu fiz? Eu fui com medo. Mas eu fui. E eu fui orando no caminho e eu não aceitava aquele medo. E eu falei, Senhor, esse medo não vai me deter. A gente vai estar lá, a gente vai falar do Teu reino, a gente vai anunciar o Teu reino, a gente vai anunciar o arrependimento. A gente vai falar que o Senhor está num alto e sublime trono e que o Teu reino virá. E que esse medo saia do meu coração em nome de Jesus. E eu continuei clamando e continuei orando. E eu fui, irmãos. E eu fui usado até para animar os irmãos que estavam lá. Porque nós oramos antes e eu dei uma palavra de ânimo para os meus irmãos. E eu quero dizer aos irmãos, foi uma bênção.
Eu não pude andar, estava ali quietinho, ficou eu e o mano no violão, e eu ali louvando junto com ele. Enquanto os irmãos foram, nós ficamos, e eu lembro que até, acho que a Samila falou, hoje o André vai ficar no vinde a mim. Ele vai ficar no vinde a mim, não vai dar para ele ir. Os outros vão ter que vir. E sabe o que aconteceu, irmãos? Veio um, todo arrebentado, todo sujo, todo bêbado. E nós pregamos Jesus para ele. E nós falamos de Jesus para ele. Nós falamos, quem pode te salvar, querida, é Jesus. Larga essa maldita pinga. Quem pode mudar a tua vida é Jesus. Quem pode mudar o teu futuro é Jesus. Não é homem, não é igreja, não é tratamento. Quem pode mudar a tua vida é Jesus. E nós falamos com ele, o Pierre deu testemunho para ele. Quando oramos por aquele homem, o demônio se manifestou. E sabe o que aconteceu? Aconteceu o que a palavra diz que aconteceria. Quando nós pregamos o reino, os demônios se submetem. Nós expulsamos o demônio daquele homem. E Deus foi glorificado naquele lugar, irmãos. Quando os irmãos chegaram, cada um chegava com um testemunho. Eu conversei com uma pessoa, eu orei por ela. Eu fui conversar com outra pessoa e fiquei 30 minutos falando do reino para ela. Irmãos, o medo é normal. Nós não podemos nos esconder atrás das nossas debilidades. Continuando, Jeremias 1, do 6 ao 8. Jeremias, homem de Deus, profeta de Deus, homem respeitado entre os judeus, tamanha envergadura desse profeta. Ele recebe o ID de Deus, ele recebe o chamado de Deus. Então em Jeremias 1,6 ele diz: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou como uma criança. Mas o Senhor disse: não digas eu sou como uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto eu mandar dirás. Não temas diante dele, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Não sei se os irmãos perceberam, mas em todas essas passagens Deus termina: porque eu sou contigo. Em todas essas passagens nós vemos temor humano. Em todas essas passagens nós vemos o chamado de Deus para um ide. E todas elas terminam com: eu sou contigo. Eu estarei contigo. É como se Deus nos chamasse: querido, olha para mim, olha para o meu poder, olha para aquele que criou os céus e da terra, olha para aquele que te formou no ventre da tua mãe, olha para aquele que abriu o mar, olha para aquele que governa as nações. E se eu não tiver atitude de coragem de tirar os meus olhos do meu ventre e erguer os meus olhos, como Jesus diz: erguei os vossos olhos e vede os campos. Se eu não tirar os meus olhos de mim, sabe o que vai acontecer, amados? Eu não vou. Eu vou ver os outros irem. Eu vou ver os milagres acontecendo na vida dos outros. Eu vou ver os irmãos entrando nos hospitais e contando os testemunhos para mim. Eu vou ver os irmãos contando que eles estão indo, pregando, batizando, curando, e eu estou aqui de espectador, porque eu não tirei os meus olhos ainda de mim, mas eu quero chamar os irmãos de novo para Mateus 28, 18, para entender que as mesmas palavras que Deus usou para chamar esses homens, Jesus também usou para nos chamar. E eu quero chamar os irmãos para olharem uma palavrinha com muita atenção. E essa palavrinha é a palavrinha portanto. E você pode perguntar: André, portanto, que importância tem essa palavra no ID de Jesus?
Eu nunca tinha parado, confesso aos irmãos, eu nunca tinha parado para prestar atenção na palavra portanto. Mas eu quero dizer para os irmãos que talvez a palavra mais importante desse versículo é a palavra portanto. Vamos ler. Desde o 18, porque é aí que começa. Jesus se achega aos discípulos. E presta bem atenção, antes de dar a ordem do ide, Jesus comunica uma verdade para os discípulos. Preste bem atenção nisso. Antes de Jesus dizer aos discípulos, vão e façam discípulos, Jesus comunica uma verdade para os discípulos. E a verdade é a seguinte: e chegando Jesus aos discípulos, falou-lhes dizendo: discípulos, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus comunica aos discípulos: toda a autoridade nos céus e na terra pertencem a mim. Todo o poder nos céus e na terra pertencem a mim. Não há outro que tenha mais autoridade do que eu. Não há outro que possa fazer aquilo que eu faço. Não há outro que possa enviar como eu envio. Não há outro que possa fazer os milagres que eu faço. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. E aí Jesus diz uma palavrinha importante: portanto. E o que quer dizer essa palavrinha portanto? Portanto, eu fui na raiz dela. Portanto, é uma palavrinha difícil, ou ouve. E esse portanto, ele quer dizer mediante a esta verdade. Diante desta verdade. Diante deste fato. Por esta causa, ide. Amém? Porque é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ide. Porque é-me dado todo o poder nos céus e na terra, vocês podem ir sem medo. Aleluia, Jesus. Porque é-me dado todo o poder nos céus e na terra, mediante a esse fato, mediante a essa verdade, mediante a essa palavra: ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh Jesus, eu preciso olhar para as suas palavras, Jesus. Eu preciso ler as suas palavras e entender que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Então eu posso ir pela represa, eu posso ir pelo meu trabalho, eu posso ir pelas cidades, eu posso ir pelas vilas, eu posso ir pelos bairros. Eu posso ir pelas aldeias, eu posso ir pelas nações, porque Jesus me disse: portanto, André, ide. Mediante ao fato de que todo o poder nos céus e na terra me foi dado, e quem está te mandando ir sou eu, Jesus. Ah, irmãos, quando a gente olha essas palavras, não tem como a gente não ir. E aí Jesus, como num sanduíche de fé, ele termina: e eis que estou convosco nesta missão, nesse ide, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. As mesmas palavras que Deus deu a Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Josué, Jeremias e Isaías: eu estou convosco. Jesus está nos dizendo as mesmas palavras: eu estou convosco. E aí ele nos pergunta: temes o quê? O que temes? Tem medo de quem? Quem está contigo é o Senhor dos céus e da terra. Quem está contigo é aquele que Deus fez Senhor e Cristo. Abre comigo em Atos 2:36.
Pedro falando aos judeus, a casa de Israel, Atos 2, 36, Pedro diz ali aos judeus, saibam, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Diz a palavra, pelo que Deus o exaltou soberanamente, dando-lhe o nome que está acima de todo nome. Quem está conosco é Jesus, aquele que está à destra da majestade de Deus. Atos 5, 31. Aleluia, Jesus. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador. Continuando, em Romanos 11:36, falando a respeito de Jesus, diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É Jesus. João 1,14 diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. De quem o texto está falando? De Jesus. O Verbo que se fez carne, o homem, o Deus homem que nos revelou o Pai. É Jesus, é esse Jesus que está conosco. Continuando, em Efésios 1, do 20 ao 23. Aleluia, Jesus. Recebe a tua glória nessa noite, Pai. Aleluia, Jesus. Diz que Deus manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. E quando eu leio que Deus sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus, se eu olhar para Jesus, eu vou. Continuando, em Colossenses 1, do 15 ao 19. Oh, Jesus. Diz a respeito de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Amados, é esse Jesus que nós estamos vendo. É com esse Jesus que a gente está se relacionando. É nessa grandeza que temos entendido Jesus, é nesse tamanho que temos visto a Jesus. Porque se nós temos visto com essa graça, e essa era a oração de Paulo, que a igreja crescesse nesse conhecimento de Jesus, para que ela fosse fortalecida, porque quando nós crescemos no conhecimento de Jesus, nós somos fortalecidos. Quando eu olho para Jesus e vejo quem Ele é, eu esqueço quem eu sou. Porque não diz respeito a mim, irmãos. Não diz respeito à minha capacidade. Não diz respeito
Eu ser isso ou ser aquilo, ou ser filho de X ou de Y. Não diz respeito à nossa condição financeira, não diz respeito a por quem nós fomos criados, se eu nasci em lar cristão ou se eu não nasci. Diz respeito a eu olhar para Jesus e ver quem Ele é. E me dispor e falar, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? Continuando. Colossenses 2:3, na próxima página. Fala a respeito de Jesus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Oh, Jesus. E para continuarmos, Hebreus 1, de 1 a 6. Se os irmãos quiserem, depois eu passo essas passagens para os irmãos estarem meditando, porque nós precisamos estar convictos disso. Oh Senhor, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos esses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O nosso Jesus, aquele que está conosco, está revestido de honra, glória e poder. E Ele não é um Deus com dificuldades. O mesmo Deus que diz, se ali para Sara, por acaso existe coisa difícil para mim, Jesus tem autoridade para nos dizer a mesma coisa. Por quê? Porque todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Todas as coisas estão sujeitas aos pés de Jesus. E para nós terminarmos, Apocalipse 1. Quando João vê a Jesus glorificado nos céus, aquilo é tão forte, aquilo é tão grande, que ele cai aos pés de Jesus como morto. Diz aqui na visão de João, e no meio dos 7 castiçais estava um semelhante ao Filho do Homem. João está vendo aqui Jesus, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingida pelo peito com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca e como a neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saída uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol do meio-dia. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me o que, amados? Não temas. Eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus diz a João o que nós precisamos ouvir da boca dele: não temas. Se você vê dificuldade, se você vê fraqueza, eu quero dizer, bem-vindo ao clube daqueles que o Senhor usa. Se você se vê incapaz, eu quero te dizer nessa noite, bem-vindo ao clube daqueles que o Senhor ama usar. Mas nós precisamos receber a palavra de Jesus, que nos diz, não
temas. Não temas. Toda a valentia dos homens de Deus sempre esteve ligada a Deus, a olhar e conhecer a Deus. Não houve na terra homem de Deus que tenha tido a sua valentia apoiado em sua força terrena. A coragem e a força e a valentia está ligado ao fato de conhecermos quem nos envia. A coragem, a força e a valentia está ligado ao fato de estarmos seguindo ordens eternas dadas por Deus, que hoje chamamos de Pai. Portanto, o ide de Jesus só será pleno dentro de nós quando nós entendermos, enxergarmos, nos apropriarmos que quem nos manda ir é aquele que é um com o Pai e que tem em suas mãos todo o poder nos céus e na terra. Quando nós olhamos essas verdades, irmãos, a gente vai como um leão. Quando eu olho para essas verdades, quando eu me aposto, não só quando eu leio, e não só quando isso é uma informação dentro da minha mente, mas quando isso é vida dentro do meu coração, quando essa palavra, ela salta da Bíblia e queima dentro do meu coração, quando eu entendo que eu estou indo pelo Criador dos céus e da terra e com o Criador dos céus e da terra. Ah, irmãos, aí eu vou. Aí eu largo as minhas muletas. Aí eu abro mão dos meus medos. Oh, Jesus, tira essas muletas, Senhor. Eu abro mão dos meus medos e eu vou fazer a obra que Jesus me mandou fazer. Amém, irmãos? Quantos sabem que Jesus mandou nós fazermos uma obra aqui? Quantos podem dizer, o ide é para mim? Fala para o teu irmão, o ide é para mim. O ide é para mim, eu preciso ler a Bíblia e falar, o ide é para mim. É para mim, é para você, mano. Para você, Hector. Para você, Gisele. Para você, Rebeca. O ide é para nós. A gente precisa ler a Bíblia e falar, o ide é para mim, eu preciso ir. Meus irmãos estão indo, meus irmãos estão fazendo, eu vou junto com eles. Ah, mas eu tenho medo, eu não sei o que falar. É assim mesmo, irmão. A gente vai na força do Senhor, ninguém vai lá, agora eu já sei evangelizar, agora eu já sei fazer grupo caseiro, agora eu já sei pregar. Nós temos sim o auxílio da palavra. Mas a confiança nunca vai estar em nós. A confiança sempre vai estar no Senhor. E a nossa grande falha é olharmos para nós. Portanto, Jesus nos diz nessa noite, portanto, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, mediante a essa verdade, ide e fazei discípulos. Amém? Vamos nos colocar de pé.